1 Crônicas 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson: Ladã e Simei. Filhos de Ladã: Jeiel, o chefe, Zetã e Joel. 3. Filhos de Simei: Selomite, Raziel e Harã. 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei: Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei. 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeú e Berias não tinham muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. 4. Filhos de Arão: Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos, perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome, eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Filhos de Gerson: Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer: Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar: Selomite, o chefe. Filhos de Hebron: Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel: Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Filhos de Merari: Mali e Muzi. Filhos de Mali: Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jerimote. 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias, chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação
e o santuário e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª a Jezebeade, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Rezir, a 18ª a Rapsés, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a família estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi: dos filhos de Arão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias; dos filhos de Reabias, Isias, o chefe; dos Izaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate; dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; Jecameão, o quarto; dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias; dos filhos de Isias, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jaazias, Beno; dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Jacur e Ibri; de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos filhos de Quis, Jerameel; dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Primeiro Crônicas 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum,
para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Razabias e Matitias. 6. Sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Remã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidaute, Romante, Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote. Todos estes foram filhos de Remã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Remã, debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José, a segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo, a terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12, a quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Razabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Hananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Rotir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidaute, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos, 12. E aqui nós encerramos a leitura de hoje.